Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre o poder do pensamento. Isso mesmo, você já notou o poder que o pensamento tem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas decisões? Você já parou para pensar que tudo que a gente vai fazer nasce no pensamento? E de que forma você cuida do seu pensar, da sua mente? É sobre tudo isso que vamos conversar hoje. Se você tem preguiça de pensar, então vamos encerrar nosso papo por aqui. Agora, se você tem curiosidade em compreender o que esta capacidade tão poderosa pode fazer por você na sua vida, então venha comigo. Sabe, certa vez eu ouvi de alguém que tudo nasce no pensamento. E essa frase ficou ressoando na minha cabeça por muito tempo. E eu fiquei analisando. Comecei a olhar com mais atenção as coisas que aconteciam na minha volta, como as pessoas agiam. Comecei a olhar para mim mesma e como eu agia. Sabe, compreender todo aquele processo, racionalizar as minhas atitudes. Então eu comecei a ver que realmente tudo nasce no pensamento. Toda e qualquer ação que a gente vai executar, seja falar, seja tomar uma decisão, seja sentir algo por alguém, seja qualquer coisa, qualquer manifestação que nós como seres humanos temos, nasce no pensamento. Ups! Sim, eu me dei conta disso porque eu olhei com detalhes, eu racionalizei. E veja que até para isso eu utilizei do pensamento, para conseguir compreender o porquê que eu agia de determinada forma, como eu tomava certas decisões e o que isso trazia para mim, quais eram as consequências, se isso eu acabava gostando das consequências ou não gostando, se era saudável ou se não era assim tão saudável. Eu comecei a fazer essas análises. Todos nós, como seres humanos, somos seres pensantes e é justamente isso que nos diferencia dos outros seres humanos, a capacidade de racionalizar tudo. Não é à toa que a espécie humana se desenvolve, né? Cria aí tecnologias novas. Tudo nasce de ideias novas, de pensamentos inovadores, na tentativa de resolver problemas. Assim surgiram as ciências. É assim que a nossa humanidade se transforma. É assim que a gente evolui, através de atitudes, de comportamentos que nascem no pensamento. Vamos pegar um exemplo bem corriqueiro. Você sabe que é mais saudável se alimentar
de uma determinada maneira, né? E aí os nutricionistas poderão falar melhor do que eu. Mas, ao que se sabe, o interessante é que tenha um pouquinho de cada no nosso prato, que o nosso prato seja colorido, que a gente tenha de 3 a 5 refeições por dia, né? Comer bastante fibras. Deve-se sim comer carboidrato numa quantidade moderada, mas é importante para o nosso organismo. É importante comer frutas, ter uma alimentação balanceada, um pouquinho de tudo. Não comer em exagero. Existem determinadas horas que é interessante, né, fazer uma refeição mais leve. Em outras é necessária uma refeição um pouco mais reforçada, depende da situação, tudo isso. Então, quando você busca uma alimentação saudável, você faz o que? Você busca informações, você vai raciocinar, vai pensar o que eu tenho em casa, o que eu preciso comprar no mercado, para que a minha refeição seja mais balanceada, mais saudável. Você vai buscar uma maneira diferente de fazer os cozimentos, se usa óleo, se não usa óleo, quantidade moderada de sal ou não usar sal. Enfim, você busca essas informações e você digere essas informações através do pensamento e do raciocínio lógico, e é através do raciocínio lógico que você vai decidir se você vai ter, se você tem condições de ter essa refeição saudável ou se você precisa ir buscar mais. Tudo isso a gente faz através do pensamento. Outro exemplo é o sentimento, que eu bato muito aqui na tecla, porque isso realmente é um mito que domina a humanidade. A gente precisa quebrar essa mentalidade de que a gente não escolhe aquilo que sente, a gente simplesmente sente, como se fosse uma obra do acaso, como se fosse, né, uma coisa assim indominável. Não, o sentimento a gente escolhe sim, e a partir do momento que a gente tem essa noção de que a gente escolhe sentir, a gente passa a compreender melhor. E o sentimento, ele nasce aonde? Quer ver uma coisa? Vou tentar não relacionar aqui com a emoção, porque com a emoção pode gerar uma certa confusão. Digamos que você conhece alguém lá no seu trabalho, né? E você olha assim, aquela pessoa, um colega novo, né? Quem sabe bem apessoado ou bem apessoada, né? Uma mulher bonita ou então um rapaz elegante, né? Então, chama atenção pela aparência física. Ali você já começa a pensar, né? Olha, você pensa consigo mesmo. Você pode até comentar com alguém, mas antes de comentar, você pensa. Olha, que pessoa bonita, né? Bem apresentada. Quando você conversa com essa pessoa, você começa a enxergar outras qualidades nela. Você vê que a pessoa sabe se comunicar, você vê que essa pessoa ela é educada, que ela é atenciosa, que ela te escuta. Você começa a observar estes gestos, essas manifestações daquela pessoa. E você consigo mesmo, lá, conversando com os seus botõezinhos, você começa a reparar isso, a ver que é uma pessoa legal, é uma pessoa interessante, isso tudo no pensamento. De repente, aquela pessoa te dá uma brecha, né? Ela te dá uma brecha, ela, não sei, te convida para um happy hour, ou
almoçar juntos no intervalo do trabalho. E ali você vê uma brecha. Você começa a pensar que talvez aquela pessoa viu em você também algumas qualidades, da mesma maneira como você viu nela, e enxerga, né, nesse convite uma possibilidade de ter uma relação mais íntima, mesmo que seja só amigos ou quem sabe algo mais. Então você começa a nutrir este sentimento, começa a surgir o sentimento, né? Quando você começa a enxergar algo na outra pessoa que te agrada, você já começa a nutrir um sentimento ou de um sentimento de interesse em conhecer, em saber mais. Ao longo do tempo, esse interesse pode se transformar numa amizade, né? Numa pessoa com quem você confidencia algumas coisas, ou quem sabe pode apenas se tornar uma companhia para sair, tomar uma cerveja, para passear, tomar um chimarrão, né? Chimarrão é muito aqui do sul, mas enfim, para dar uma caminhada ou para ir num show. E esse sentimento vai evoluindo, né? E a qualquer momento você pode decidir que não vou me envolver com essa pessoa. Eu não quero alimentar uma paixão, por exemplo, porque eu agora estou focada na minha carreira. Você pode. Como também você pode dar asas, alimentar esse sentimento, por mais que não seja recíproco, você pode escolher e nutrir. Você tem este livre-arbítrio. Isso faz parte também do nosso direito de sentir, de pensar. E você escolhe. Da mesma maneira como de repente você vê naquela pessoa um defeito, ou uma maneira de agir que você não gosta, que te traz gatilhos, né? Gatilhos pesados que te trazem lembranças que você não gosta de lembrar do seu passado. Também pode acontecer. E você decidir que não, que essa pessoa você prefere manter apenas como colega de trabalho mesmo. Sabe, este processo ele pode não ser totalmente consciente. Você não pensa assim, agora eu vou pensar que esta pessoa é uma pessoa ideal para mim. Ou agora vou escolher sentir mágoa porque a pessoa me tratou de determinada forma. Não, isso é um processo natural. Pode ser que você não esteja consciente, mas mesmo que você esteja consciente de todo o processo, de como funciona essa questão de sentir ou não sentir, você vai continuar sentindo. Porque é próprio nosso, do ser humano, sentir, pensar. E por mais que você compreenda os seus pensamentos, você entenda por que você pensa de uma determinada forma, você não vai deixar de pensar, você vai continuar pensando. Por mais que você tenha, um exemplo aí bem simples, por mais que você tenha alergia a camarão, você pode, claro, e deve deixar de comer camarão, mas você não vai deixar de comer, você vai continuar se alimentando, porque você precisa se alimentar, porque é algo natural, é algo nosso, é meu, é seu. E o pensar é a mesma coisa.
Sabe? Tem pessoas que dizem assim, ai, eu tô com preguiça de pensar, e realmente, às vezes, a gente escolhe não pensar. Mas você continua pensando. Você pode escolher, por exemplo, isso aqui eu vou deixar de lado, não vou olhar para isso agora, não vou pensar nisso agora. Mas você vai continuar pensando. E sabe, aquilo ali que você deixou de lado vai continuar ocupando espaço na sua mente, porque o seu cérebro, ele vai entender aquilo como uma tarefa a ser feita. E então, posteriormente, quando você se sentir mais disposta ou disposto a olhar para aquilo, a pensar, a decifrar aquela coisa que você deixou de lado, você vai olhar e tá tudo bem. O problema é quando a gente vai deixando de pensar, vai deixando esta preguiça tomar conta, a gente vai deixando de pensar naquilo que realmente precisa ser pensado. E sabe, a nossa vida, as nossas atitudes são tão automáticas, a gente fala sem pensar, quer dizer, a gente pensa, mas a gente não se dá conta que a gente pensa. A gente reage sem pensar. Não, a gente pensa, mas a gente não se dá conta que a gente pensa. A gente reage, a gente pensa e depois reage. A gente senta de uma determinada forma sem sentir que está sentando daquela forma, mas você, lá no seu lógico, tem um porquê, um como ou quando você começou a sentar daquela forma. Então, compreender que tudo existe um porquê, um como e um quando, também nos nossos pensamentos e nas nossas ações e nas nossas manifestações, nos faz compreender melhor aquilo que somos, como somos e como podemos melhorar, como podemos alcançar a nossa vida plena, como podemos correr atrás dos nossos objetivos. Por isso eu trouxe como tema de hoje o poder do pensamento. Veja em quantas situações o pensamento está envolvido na sua vida. Veja o quanto ele te move. Move a ti, move a mim, move a todo mundo. O pensamento é realmente o que nos move. É através dele que podemos nos compreender melhor, nos conhecer melhor. A gente pode fazer as nossas autoanálises e os nossos autoexperimentos e a nossa autoevolução. O autoconhecimento, eu sempre digo aqui que é um caminho constante e solitário, justamente por conta disso. Porque existem respostas que somente nós podemos acessar, nós conosco mesmo, e que a partir do momento que você fizer esta mesma pergunta para uma outra pessoa, ela vai mostrar aquilo que é dela, não aquilo que é seu. E importa muito conhecer aquilo que é nosso, aquilo que é seu, meu, eu por mim mesmo, você por si mesmo. Nós buscarmos as nossas respostas. Então, o que eu digo sobre a preguiça mental, ela é algo que a gente impõe pra gente mesmo, sabia? E tá tudo bem se for algo temporário. Tem momentos que realmente a gente precisa assim se desligar um pouco e relaxar, tomar um fôlego, descansar,
para depois retomar a raciocinar e pensar sobre aquilo que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. Mas sabe, não deixa a preguiça tomar conta de você. Por mais que seja às vezes dolorido olhar para si mesmo e olhar para as suas próprias atitudes, seus próprios pensamentos, isso se faz necessário. Porque quando você se compreende, você passa a nutrir o sentimento de amor próprio, de autocuidado, de autorrespeito. E tudo isso é extremamente importante na jornada em busca da plenitude. Na jornada em busca de ser uma pessoa mais evoluída, em busca de ter uma vida financeira melhor, em busca de ter uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz, de ter dias mais produtivos. Porque você se conhecendo, pensando sobre você mesmo, olhando para si mesmo, prestando atenção em si mesmo, você acaba por desenvolver habilidades que terapia nenhuma vai te ajudar a desenvolver, que livro nenhum vai te ajudar a desenvolver. A gente tem esse costume de buscar as respostas fora da gente, quando na verdade as respostas já estão aqui dentro. E a gente não se dá conta justamente porque a gente vive no automático. Mas até o automático tem um porquê de ser. Trago aqui hoje para você a importância do pensar, do poder que o pensamento, que o raciocínio lógico tem na sua vida. Então não tenha preguiça de pensar. Quanto mais você pensar, você vai ver mais você vai querer pensar, e isso não vai ocupar espaço no seu dia a dia. Muito pelo contrário, isso vai fazer com que você renda mais. Porque, por vezes, agir no automático, este sim nos toma tempo. Este sim nos causa dores e problemas que depois precisarão ser resolvidos. Então ele te poupa tempo também. Pensar poupa tempo. Então a minha intenção hoje era te trazer este convite a refletir, a tentar compreender realmente o poder que o pensamento tem. Nada assim de misticismo, porque eu vou pensar ter o carro do ano, conseguir comprar a minha casa própria. Ok, você pode pensar, mas pense também em como fazer para alcançar isso. Não vai ser que nem o gênio da lâmpada, que você vai ali, né, esfregar e pensar e puf, aquilo vai cair no seu colo. As coisas não acontecem assim, aqui é mundo real. Então, pense mais, reflita mais. Use do seu raciocínio lógico, e tudo aquilo que não tiver lógica, desconfie. Porque quando não existe lógica, tem interferência. Interferência externa, não sua, externa. Podem ser interferências energéticas, interferências físicas, alguém que te falou alguma coisa que influenciou na sua maneira de pensar, de decidir. Pode ser diversos momentos, né, que interfiram na sua
perspectiva, no seu olhar, no seu pensamento, enfim. Então, raciocine mais, não tenha preguiça. Eu vou encerrando por aqui, deixando esse pedido, esse convite para você e também agradecendo imensamente a sua companhia até aqui. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, dessa grande reflexão, curta esse vídeo. Você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você queira receber outras dicas de como se tornar uma pessoa mais plena e de como conhecer mais e melhor o seu raciocínio lógico. Deixe também aquele pedido que, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque assim, além de ajudar este projeto a crescer, você poderá estar ajudando outras pessoas que também precisam se dar conta do poder do pensamento. Deixo aqui também, por último, mas não menos importante, aquele forte abraço fraterno. Um grande beijo e até o próximo vídeo.